já tem derramado em nosso meio. Amém, ó Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus, eu quero aqui deixar as minhas gratidões ao Senhor pela vida desse patriarca, pastor Juvenil, pastora Gessi, esse casal que a gente admira muito. Deus abençoe, né? O pastor e a pastora. Deus abençoe o pastor Walter, meu amigo, que aqui está também, né? O pastor Wagner, o pastor Aldemir e o pastor Walter. E a minha amiga Andréia, né? Que é sua irmã, fala muito bem de vocês. Glória a Deus. Ela é suspeita, né, de falar bem, né? Que é o pai, a mãe, os irmãos e a igreja que ela ama, né? Deus abençoe minha esposa. O pastorzinho está fazendo missão lá com as crianças, né? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí. Quarto Evangelho, João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Vamos ler todos juntos? E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Amém. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Repita comigo assim: Calvário, mais forte, Calvário e Pentecostes. Calvário e Pentecostes. Amém. Meus irmãos, a presciência e a consciência de Deus, na sua sabedoria eterna, Deus conhecedor de todas as coisas e da limitação humana que somos nós, não que Deus haja nos feito de uma forma falível, mas Deus nos fez abençoados. Mas o nosso primeiro pai, Adão, ele pecou, e o ônus do pecado, ele está no nosso sangue, está nas células de todo ser vivente. Nós trazemos conosco a natureza pecadora, a natureza humana, a natureza adâmica, a natureza do pecado. Mas a Bíblia conta-nos que a natureza do homem é tão falha, que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Roma, no capítulo 3, no versículo 23, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens erraram, todos os homens falharam, todos os homens transgrediram, todos os homens pecaram contra Deus. Não que nós estivéssemos no jardim do Éden com Adão, mas de lá para cá um abismo foi chamando outro abismo. A nossa natureza humana, limitada, confinada, fraca, frágil, a nossa natureza, ela depende, a nossa natureza é carente de Deus. A nossa natureza, nós homens, nós humanos, somos dependentes unicamente, exclusivamente de Deus. Se nós, por exemplo, formos confiar em nós mesmos, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos transgredir, porque o conhecimento humano, por mais vantajoso que ele seja, não nos conduzirá
há caminhos satisfatórios. Portanto, a nossa fraqueza, a nossa carne, a nossa limitação humana, ela nos joga para o abismo. A natureza do homem, a natureza humana, ela joga o homem para o pecado. Por mais que o homem seja intelectual ou intelectualmente sabedor de tudo que ele possa conseguir saber no âmbito humano, ele será fraco, frágil, dependente de Deus. É por isso que todo homem, é por isso que todo ser humano tem uma lacuna no seu coração que cabe Jesus Cristo. Há um vazio na alma, no âmago de todo ser humano, de todo homem, e este vazio só pode ser preenchido pela presença gloriosa, majestosa, maravilhosa, grandiosa, ilimitável de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o apóstolo Paulo, conhecendo a fragilidade do homem, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para que Deus trouxesse o homem de volta à sua presença, para que Deus trouxesse o homem novamente como criatura e criador, como adorador e aquele que é reverenciado, o Senhor então usa o princípio da justiça divina. Qual é ele? O verbo de Deus se fez carne. João evangelista, no capítulo 1, no versículo 14, ele disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo humanizou-se, tabernaculou-se, tornou-se feitura humana. Jesus Cristo confidenciou-se com a nossa natureza e disse: eu vou até a terra, vou me humanizar, vou tornar-me um ser humano como eles, frágil, fraco, que ama, que tem fome, que tem sede. Jesus Cristo veio e tornou-se um igual a nós. Deus seria injusto se Jesus viesse em espírito, pois um espírito não tem fome, não tem sede, não tem paixões. Mas aqui encontra-se o princípio da justiça divina. Jesus Cristo humanizou-se e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode levantar a mão e dar um glória para Ele? Pois bem, mas o que trouxe, ou o que fez o verbo se humanizar, foi algo que estava no coração de Deus, foi algo que estava guardado, depositado ali no coração do Eterno. João, no capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu-nos o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa o único gerado. Os anjos são filho de Deus por criação, são criaturas. O homem é filho de Deus por formação, foi formado. Mas Jesus Cristo foi o único gerado. Como uma mãe que gera uma criança no ventre, assim Jesus foi gerado dentro do Pai. E Deus tirou tudo que ele possuía, estava expresso, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia conta-nos que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aqui está o grau superlativo do substantivo. Não houve explicação para o grande amor de Deus. E você, por mais que tente entender, equacionar, ou estudar, ou somar, jamais você conseguirá entender o grande amor de Deus. Porque Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou, Deus vos amou, Deus nos ama. Amém? Quem é amado de Deus, levante a mão. Glória a Deus. Calvário era tudo isso. O amor de Deus revelado, o amor de Deus escrito, o amor de Deus praticado. Sim, Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo disse que Deus prova o seu amor para conosco. O amor de Deus não é igual ao amor daquele rapaz apaixonado pela moça, que entrega a ela a lua e o sol e uma noite estrelada, mas no dia de provar, ele corre, ele foge. Não, o amor de Deus é aquele que ele disse: eu amo o mundo perdido e dou o meu filho por ele. Deus entregou Jesus Cristo, e ele veio aqui, viveu entre nós, e ele subiu
veio e foi, como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, o nosso Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira. O Cordeiro de Deus, ele não encobre como nos sacrifícios do Antigo Testamento, quando alguém pecava e ia até o sumo sacerdote, levava um novilho, um cordeiro de um ano, e o sacerdote então, ele derramava o sangue do animal ali e no altar, e cobria o pecado dos pecadores. Não, o Cordeiro de Deus é diferente, ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Se a sua consciência e o seu coração têm te acusado, e se o mundo espiritual ele tem vindo sobre você, oprimindo o seu intelecto, a sede dos seus sentimentos, emoções e vontade, que a sua alma, se ele tem te oprimido, eu te trago uma boa notícia e uma mensagem fresquinha do céu. Jesus Cristo já derramou sangue para te perdoar, para te justificar, para te levantar, para te abençoar. Quem já sente isto na alma, levante a mãozinha comigo assim. Essa noite vamos glorificar a Deus e mostrar que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. O Calvário é isso, é o amor de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia conta-nos que Jesus Cristo veio, nasceu, o seu nascimento foi sem igual, a sua vida foi incomparável, a sua morte, aleluia, a morte do Filho de Deus não teve igual, não houve semelhante. A sua ressurreição foi incontestável. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tira a miséria do ciúme que habita no seu coração, a inveja que foi dita aqui, a maldade do homem. Jesus Cristo veio aqui para nos libertar de mente, de alma e de espírito. Quantas vezes, pastor Juvenil, eu tenho orado por psicólogos, pessoas que ajudam as pessoas, entre aspas, eles querem tirar a própria vida. Sabe por quê? É porque o Espírito de Deus habita em nós, e essas pessoas estão oprimidas por Satanás, precisam de cura. Médicos me pedem: ora para mim, pastor, eu preciso ser curado. Eles curam, eles operam, mas eles são homens falíveis, fracos, limitados, que precisam da graça salvadora de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo em que Satanás está oprimindo as pessoas. Nós estamos vivendo em um mundo em que o espírito das trevas está oprimindo as pessoas. O suicídio, a depressão, a morte. Ei! O Espírito de Deus me manda abrir um parêntese aqui e dizer para você: chega de viver essa vida mesquinha que você vem vivendo. É hora de você viver essa palavra no âmago e na verdade. É hora de você começar a comer a Bíblia como você nunca comeu. Você lembra do tempo da sua avó, tataravó da sua mãe? Pois é, volte naquele tempo e comece a buscar a presença de Deus. As nossas igrejas estão cheias de show e de muitas outras coisas. Deus já está enojado disso. Deus está querendo a verdadeira adoração. Deus está procurando os seus verdadeiros adoradores. Nós temos tudo, nós temos tecnologia, nós temos facilidades, nós temos muitas coisas ao nosso favor, e não estamos usando isso em prol do reino de Deus. E quando alguém começa a se destacar, alguém ali começa com inveja, outro começa a perseguir, Deus começa a levantar um novo convertido. Você está aí, já tem 30, 50, 60 anos e não está fazendo nada para Deus, e Deus levanta alguém aqui e você começa lá a criticar o pregador, o cantor, o pastor. Sai fora, irmão, vai orar e jejuar. Irmão, eu sou criado na igreja. Mamãe vinha para a igreja, o pastor sabe, a pastora, no tempo do lenço, trazia o lencinho, o coquinho na cabeça, e eu vinha pequenininho, andava debaixo dos bancos da igreja. Eu era tão custoso que eu quebrei o nariz na porta da igreja. Por que é que eu estou falando isso? Porque o tempo foi passando, e muitos de nós fomos mudando e perdemos aquela presença, a essência de Deus.
Deus está clamando aqui hoje: eu quero que você volte. Eu quero que você volte. Eu quero que você volte, porque eu tenho grandes coisas para te entregar. Se eu estou pregando aqui e você está se sentindo incomodado, é com você mesmo. É você mesmo que Deus quer falar e quer cutucar essa noite, porque Deus sabe o projeto que Ele tem na sua vida. Deus sabe a chamada que Ele tem contigo. Quando Jesus veio de cima para baixo, tornou-se feitura humana. Veja, o salmista Davi disse assim: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Uma criancinha quando nasce não é pecadora de prática, mas de nascimento sim. Jesus não. Jesus nasceu sem pecado. O sangue de Deus, Deus pecou? Não. Jesus trazia o sangue de Deus. Cientificamente, a criança traz o sangue do Pai. Jesus nunca pecou, porque o seu pai não pecou. Jesus não sabe que é o gosto amargo e o fel do pecado. E nós sabemos. É por isso que Ele veio aqui essa noite e diz: eu quero te perdoar, meu filho e minha filha. Eu quero renovar a tua esperança. Eu quero levantar você outra vez. Eu não vim aqui para massagear o teu ego. Eu vim aqui para te alfinetar de verdade, para você acordar e despertar e Deus te usar. Jesus veio, não deixou a sua glória e veio aqui tirar selfie com ninguém. Jesus veio morrer na cruz do Calvário. Jesus veio pagar um preço inegociável. Outrora era o meu e o seu, condenados à morte eterna. Estava na cédula de Satanás. Jesus Cristo veio e disse: eu pago o preço dele. Eu pago o preço dela. Eu resgato essa vida. Eu estava em São Paulo com o pastor Eli. Ele mora ali perto da Praça da Sé. Ele disse: pastor Alessandro, entra aqui no carro. Já tem alguns anos. Ele disse: vamos ali comigo. E ele parou em frente a uma igreja. A igreja de mulher com mulher. Você já entendeu? E de homem com homem. Eu falei: pastor, mas aquele nome ali não é uma pregadora que eu preguei? Eu cansei de pregar em congresso com ela. Antiga, vocês sabem quem. Sim, pois é, ela fez isso aí. Eu falei: misericórdia. Agora você está impactado. Eu falei: demais, estou sentindo demais. Vamos ali. Foi. Chegamos em uma rua. Ele disse: abaixa o vidro do carro, porque agora nós vamos passar devagarinho. Você cumprimenta eles. Irmão, eu nunca vi tanto zumbi na minha vida. A Cracolândia. Nós entramos ali no auge da Cracolândia. Um mau cheiro terrível. Crianças, adolescentes ali acompanhando pais sujos, moribundos. E eu fiquei amarelo, azul, verde. Quando eu saí dali, falei: meu Deus, eu não estou fazendo nada para o Senhor. O pastor falou: o que foi que você está amarelo? Eu falei: pastor, eu estou impactado. O Espírito de Deus dentro de mim dizia: pregue, fale, anuncie que eu morri na cruz do Calvário, mas ressuscitei para perdoar e para salvar os pecadores. Que adianta nós nos escondermos nos nossos escritórios e gabinetes e mais não sei o que, e mais o que, de vaidade humana, e as pessoas estarem morrendo. Ei, doutor, tire um dia seu do seu hospital, do seu gabinete, pega um folheto, vai na livraria, compra e sai evangelizando. Faz um dia, faz isso. Ô psicólogo, você que está aí, está me ouvindo? Pega um folhetinho, vai lá na livraria, pede: aqui na igreja tem. Se não tiver, o pastor dá oferta, você vai lá e compra. Não precisa nem gastar do seu bolso, aqui investe em missões. Vai lá e compra 100 folhetos, escreve o nome da igreja, o endereço, e leva para 100 pessoas. Vai ali, faça isso, você vai ver a leveza que vai ficar a sua alma. Você vai tomar gosto, vai querer: pastor, eu quero ser obreiro, agora eu quero trabalhar. É assim que o Espírito de Deus faz. Você tem que experimentar, fazer uma coisinha para Deus. Deus vai te levar às grandezas espirituais. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas nesses prédios aqui em volta querendo morrer, tirar a própria vida. Jesus veio para salvar esses pecadores. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos irmãos lá de Filipe, capítulo 2, ele diz que Jesus humilhou-se a si mesmo. Não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e desceu e veio até nós. Aleluia.
foi até o alto do Calvário, crucificado, as mãos e os pés cravados na cruz, os pés assim em forma de cruz, cravados um sobre o outro, as mãos, a coroa de espinhos na fronte, o seu lado furado, o seu corpo todo dilacerado, e alguém zombava e dizia: ei, tu não és o filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Tu não dizias que era o filho de Deus? E os ladrões que o estavam ladeando diziam: se tu és o Cristo, o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas ele suportou a cruz por nós, ele aguentou tudo aquilo por nós, ele passou aquela humilhação. Os quadros pintados não demonstram a humilhação que Jesus passou, foi pior ainda. Os filmes, por mais que eles tentam expressar, foi pior ainda. Jesus foi humilhado por nós. Jesus era rei no céu, deixou o seu reino e veio aqui, para que hoje você estivesse sentado aí nesse banco, nessa poltrona confortável, glorificando o nome dEle e adorando ao Senhor. Jesus, Ele morreu para que você prosperasse, investisse na obra missionária. Essa é a sua missão. Desperta, irmão. Nós não vamos levar nada desse mundo, nem essa taça com água eu vou levar. Acorda, irmão. Será que Deus tem que aí dar uma chacoalhada em você? Você vai sonhar comigo, viu? Você vai sonhar comigo e eu vou falar: acorda, irmão. Aleluia. Ele estava no alto do Calvário, humilhado, desprezado e esquecido. Ele estava ali. O evangelista Mateus, no capítulo de número 26, 27, versículo 46, ele retrata o que Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que o Senhor me abandonou? É uma linguagem figurada, eu estou parafraseando para que você entenda. Não que Deus havia ou houvesse abandonado Cristo, mas é porque Ele estava cumprindo uma missão. Eu acredito que quando o filho vai ser castigado, até o pai vira o rosto porque não quer ver, se for algo muito grave, prefere não ver. Eu acredito que Deus foi mais ou menos isso. Jesus sentiu a solidão. O pior tipo de dor que o ser humano sente é a solidão. Viaja uns dias e fica longe da esposa, você vê, você vai chorar igual um menino desmamado. Fica longe da sua mãe, do seu marido, você vai chorar, irmã, e vai falar: meu Deus do céu, aquele homem é daquele jeito, mas eu amo aquele homem. É desse jeito, irmão. Nós somos seres humanos, nós somos produto do meio. Tira a gente dali, a gente sente falta, até se acostumar de outra forma, paga um preço muito alto. E Jesus estava na cruz, abandonado, desprezado, esquecido. Porém, Deus estava velando, 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 velando. Então se prepare, porque o que Deus tem na sua vida é maravilhoso. O que Deus tinha na vida de Jesus Cristo, o homem, na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali, Ele disse: Pai, Herodes não me mata, Pilatos não me mata, ninguém me mata, nem a morte quer vir aqui. Já que ninguém me mata, então nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele que se entregou, ninguém matou ele não. Ele é o dono da vida. Ele disse: daqui 3 dias, está na minha agenda, eu voltarei. Está na minha agenda. Irmão, que Deus maravilhoso é esse, irmão. Ele morre e depois volta a viver. Você tem coragem de fazer isso? Mas nunca na vida. Ninguém faz isso, mas Ele faz. Quantas vezes for preciso. Ele só fez uma, basta. Daqui a 3 dias eu retornarei. Aleluia. Foi posto lá no sepulcro, esculpido na rocha,
de José de Arimateia. Jesus foi posto ali, meus amados e queridos irmãos. Se você souber o amor de Deus está derramando no meu coração aqui por você. Eu tenho temor a Deus e reverência ao patriarca. Eu era adolescente, quando eu via ele, eu queria ser igual a ele. Nada e nem ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Vou trazer uma revelação aqui, ó. Se você derramar azeite aqui, ó, e falar, aqui não sai, ele vai vazar no meio dos dedos, mas ele sai. Assim é você. Aquele que tentar te abafar, falar, aqui você não sai, você vai sair, porque aquele que Deus chama, ninguém segura. Amém? Jesus estava no Calvário, com os braços abertos, na horizontal, apontando para os homens, na vertical, apontando para Deus. Deus e o Filho e os homens pecadores, sendo abraçados pela salvação eterna. Posto no sepulcro, no mundo espiritual, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos que estavam em prisão, fazendo uma mudança no mundo espiritual. Ao terceiro dia de sua paixão e morte, o pastor leu aqui, as irmãs foram lá no sepulcro, vamos lá ungir o corpo do mestre. Eu vou derramar esse azeite e vou ungir, porque eu amo tanto aquele mestre. Ele é tudo para mim, mesmo depois de morto, as palavras dele estão queimando aqui no meu coração. Eu vou ungir aquele mestre. E quando elas chegaram ali, a pedra estava removida do local, e elas olharam e disseram, alguém mexeu no meu mestre, vamos lá, vamos nós duas, e vai você primeiro. E quando elas entraram ali, os lençóis estavam dobrados, ajeitadinho, coisa mais linda. O aroma de Cristo tomou conta do sepulcro. Aleluia! Eu tenho a mente de Jesus, você também? Então dá um glória a Deus aí. E quando elas entraram ali, apareceu um rapaz celestial e disse, ei irmãs, Shalom, paz do Senhor. O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos buscar o Cristo, o Nazareno, o Messias, que foi crucificado. Não, ele não está aqui não. Ele só veio tirar um descanso aqui, já ressuscitou. Ele vive. Fale comigo assim, ele já ressuscitou. Mais forte, ele já, me ajude aí, ressuscitou. Levante a mão assim, ó. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Aleluia. Para fechar, esses dias eu estava, aleluia, fazendo uma campanha de oração na madrugada. Fui deitar, e aí o Senhor falou comigo, abriu a revelação. Disse que na minha casa estava tendo um culto. Eu pegava o meu nenenzinho, meu rapazinho, aqui desse lado, no colo. Chegava na porta de casa, o sol estava se pondo. Você já viu aquele pôr do sol lindo? Já viu? Bonito, né? E aí eu disse, meu filho, quando Jesus voltar, vai estar daquele jeito. E eu virava um pouquinho para cá, eu via Jesus voltando no trono, com uma coroa de 3 pontos, coisa mais linda do mundo, de ouro. E quando eu percebi, eu já estava nas nuvens, e o meu filho do meu lado. E ao mesmo tempo eu sabia, eu não via, mas eu sabia que milhões e milhões à minha esquerda, milhões e milhões à minha direita, haviam sido arrebatados. A gente não conversa com a boca, é com os olhos. É algo fantástico. Parece que todo mundo comunicava comigo assim, em questão de milésimo, pastor. E eu dizia, você está aí, irmão? Coisa fantástica. E eu dizia, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, Senhor. E ele lá do trono bradou, orar. Não é pelo merecimento, é pela minha graça. Jesus falou isso para mim. Eu entendi que era para eu vir aqui dizer para você hoje:
não é pelo seu merecimento, é pela graça, é pelo amor. Ele já fez tudo, agora é com você. Esforça-te, não deixe ninguém falar que você não serve para ser crente, não deixe ninguém desanimar você. Desperta aí, pastor, eu quero ser obreiro. Aqui precisa, irmão, ó. Você vê os pastores aqui, ó, precisa de irmãs que estão fazendo a faculdade inteligente. Aqui tem muita gente assim, jovens advogados. Aqui precisa de jovens que capinam o lote, também precisa. Do menor ao maior, aqui precisa. A igreja de Cristo é composta de gente abençoada. Eu quero pedir a você, humildemente, fique de pé, por favor. Eu te amo, irmão. Eu aprendi que pregar é muito mais do que pregar. Eu já preguei muito, já viajei muito, mas hoje eu sei o que é pregar, aquilo que Deus manda. Feche os teus olhos. Senhor Deus, toma a mão deste teu filho, desta tua filha. O Salmo 91 da tua palavra diz que o Senhor o livraria do mal. A tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu profetizo sobre a sua vida as grandezas de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida os milagres, as portas abertas. Eu profetizo sobre a tua vida que aquele que te perturba vai ser crente. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que você queria conquistar, Deus já está te entregando. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que você disse não tem mais jeito, Deus está dizendo: tem jeito sim. Eu abençoo o pastor Juvenil, sua esposa, seus filhos, seus netos, sua descendência. Eu abençoo as ovelhas, esse campo, esse trabalho, do mais novinho, da gestante, até o mais idoso desse campo. Eu abençoo. Vem cá, moça, você que está aí atrás, irmã, chorando, vem cá. É você, vem aqui, corre aqui. Você veio aqui para Deus falar, então você vai ouvir Deus falar. Como que tá? Tá bem? Hã? Não tá não? Mas vai ficar, né? Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Deus, visita a alma dela agora. Todo o pensamento que tem passado na mente dela, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda seta do maligno. Não adianta, Satanás, essa vida é de Jesus, a alma dela é do Senhor. Sai agora, dardo inflamado do maligno, da mente dela, do coração dela. Senhor, ela está nas palmas das tuas mãos. Eu abençoo ela, o trabalho das mãos dela. Em nome de Jesus Cristo, ela vai crescer, ela vai prosperar, e o Senhor vai abençoar ela mais e mais e mais. Toda angústia sai da alma dela, sai da vida dela, sai do estômago dela. Em nome de Jesus Cristo, toda obra mandada, bruxaria, feitiçaria, em nome de Jesus, saia e vá embora, em nome de Jesus. Amém, querida? Qual que é seu nome? Oi? Claudiana. Amém? Deus me mostrava uma angústia muito grande. Aquele pensamento não é de Deus, viu? Não é para pensar mais isso não, tá? Deus te ama muito. Você é especial para Deus, e Deus te trouxe aqui, e Ele tem uma obra muito grande com você. As irmãs vão pegar seu nome ali, tá bom? Sente-se lá abençoada, tá? Abraça ela aí, irmã. Amém? Deus abençoe. Amém? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Deus continue te abençoando, pastor Alessandro. Que você continue bênção nas mãos dele. Podeis assentar, igreja.